alegria no nosso coração pelo que o Senhor tem feito e também de ouvir a palavra dele. Nós estamos expondo o livro de Êxodo e chegamos no capítulo 4. Convido os irmãos, então, a abrirem as Bíblias em Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, versículos 1 a 17. Vamos ficar em pé mais uma vez. Que bênção. Eu vou fazer a leitura do texto, depois nós leremos juntos alguns versículos novamente. O título da mensagem é Os Obstáculos do Ministério. Diz assim o texto. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atender a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Vamos orar? Fala com o Senhor para falar contigo. Santo Deus, oramos ao Senhor, a tua palavra foi lida nessa noite, tua palavra é poderosa e ela fala profundamente aos nossos corações, e nós queremos ouvir a tua voz. Pedimos ao Senhor que ilumine o teu servo para trazer a tua mensagem de forma fiel, conforme o teu querer, conforme o que está escrito, e que os irmãos aqui presentes, todos eles recebam com alegria a tua voz, a tua palavra, o entendimento. Não deixe, Senhor, a nossa atenção ficar dispersa. Não deixe, Senhor, mas que nós tenhamos toda a atenção voltada para ouvir a tua voz, que nós nos dediquemos a sermos edificados e que a nossa alma esteja próxima do Senhor nessa noite. Pedimos a tua bênção, pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar? Não sei se os irmãos gostam de esporte, mas tem um esporte, tem alguns de obstáculo, né? Tem aquela corrida de obstáculo,
que a pessoa vai correndo e tem que pular um obstáculo, aí vem outro, tem que pular, não é? E parece que quem já fez esse tipo de esporte, vai ficando difícil, né? Cada um vai ficando mais difícil que o outro. Ou então que tem aquele também que faz com os cavalos, né? Parece que aqui Moisés estava querendo colocar uns obstáculos ali, não é? Não é assim que a gente vê esse texto? Deus tinha chamado Moisés para essa missão e ele estava colocando dificuldades aqui, os obstáculos ali nessa corrida, nesse chamado. Êxodo é um livro maravilhoso, é um livro que mostra uma mudança de Gênesis. Gênesis foi pregado pelo pastor Marcelo. O final de Gênesis, nós temos o povo de Israel lá no Egito, vivendo bem lá, não é? José tinha sido governador do Egito, e agora, já 400 anos depois, aquele povo foi escravizado. O faraó que estava ali não conhecia os feitos ali de José no detalhe, e ele decidiu oprimir os hebreus com trabalho forçado, com servidão tirânica e até com ordem de morte de recém-nascidos. No entanto, as suas ações elas não tinham efeito esperado, pois cada vez que ele apertava o cerco, mais o povo crescia e se fortalecia. E ele então mandou, então vão matar todos os meninos aí que nasceram. Aquele que nascer dos hebreus, joga no rio. Mas nós vimos que Deus abençoou e que a vida após o rio. Moisés, então, foi adotado ali pela filha de Faraó, criado por sua mãe. E quando ele cresceu, então, e ele ficou tempo sendo criado no Egito, e ele teve alguns conflitos que o levaram a fugir para a terra de Midian. E lá na terra de Midian, ele conheceu uma família, se casou e ficou ali, servindo ao sogro dele durante outros 40 anos na vida dele. E ele encontra com o Senhor no capítulo 3, ele viu ali a sarça que se queimava e não se consumia, e ele ficou curioso, e foi lá, ver o que é isso, pega fogo, mas não se consome, e ele percebeu, quando ele chegou lá, o Senhor falou com ele, ele viu que Deus estava, então, chamando, e nós vimos no capítulo 3 ali uma grande conversa do Senhor com Moisés, e Deus fala o nome dele para Moisés e revela muitas coisas através do nome do Senhor. E nós percebemos também que esse encontro não ficou só na curiosidade, né? Moisés estava curioso para ver a sarça, só que agora aquela curiosidade se tornou um grande compromisso, porque Deus chamou ele para uma missão. Deus chamou ele para uma grande missão. E aqui nós vemos nesse texto que ele tenta se esquivar, não é? Tenta sair do chamado de Deus. Mas para cada obstáculo, Deus vem com uma resposta para Moisés. Então, meus irmãos, nós podemos ver que ele aqui, primeiro, quando percebeu que Deus realmente estava enviando, ele falou, Senhor, olha, o povo não vai acreditar. Essa foi a primeira colocação. O povo não vai acreditar, né? Vai falar assim, Deus nunca apareceu para você. Aí Deus falou, então, o que você tem na mão aí? Ele falou, tem aqui um bordão, ou então uma vara, um cajado. Joga ela no chão. Jogou no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugindo da serpente. Mas o Senhor disse, estende a mão, pega pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Não é? Então o Senhor lhe disse, faça esses sinais, eles vão acreditar que Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lhe apareceu. Deus falou mais com ele, olha, faz o seguinte, coloca a sua mão aí no peito. E ele colocou no seu manto. Depois que ele tirou a sua mão, estava branca como a neve, estava leprosa. Coloca de novo a sua mão. Ele colocou a mão e tirou. E dessa vez a mão estava normal, como o resto do seu corpo. Deus fala que, olha, se não acreditaram no primeiro, quem sabe acreditarão no segundo. Deus tem um terceiro sinal para ele. Faz o seguinte, pega a água do rio Nilo, joga ela na terra seca, e ela vai se tornar em sangue. Eram sinais, então, para que o povo cresce que Deus estava com Moisés. Porém, Moisés, mesmo com esses 3 sinais aqui, ele ficou convencido? Não, né? Ele colocou outros obstáculos. Então, Senhor, olha, eu não sei falar direito, Deus. Não é? E aí, eu sempre fui pesado de língua. Não consigo me expressar, eu me atrapalho com as palavras. E o Senhor fala com ele, quem que fez a boca do homem? Quem que torna o homem mudo ou surdo?
ou cego, ou faz ver? Por acaso não sou eu o Senhor? Agora vá. Ou seja, outro obstáculo ali que ficou para trás, não é? Porque o próprio Deus poderia mudar Moisés a qualquer momento. Moisés ficou satisfeito? Não. Moisés ainda continuou, por favor, Senhor. Suplicou, né? Senhor, Senhor, envia qualquer outra pessoa, menos eu. Então o Senhor se irou com Moisés e falou assim, olha, teu irmão Arão fala frequentemente, levita, sei que ele fala bem, ele está vindo ao seu encontro e vai se alegrar em vê-lo. Fala com ele, diga as palavras que eu transmiti a você, você fala com ele e ele vai dizer ao povo, e eu estarei com vocês dois, ensinando o que deve ser falado. Leve com você a vara, e essa vara você vai usar para fazer os seus sinais. É o texto que nós lemos, e nós percebemos aqui, meus irmãos, a proposição desse texto, é que o Senhor Deus supera todos os obstáculos do ministério. O Senhor Deus supera todos os obstáculos para que o ministério seja realizado, para que o serviço seja realizado. E como Deus faz isso? Como Ele supera esses obstáculos? Em primeiro lugar, Deus supera o obstáculo da falta de fé, dando sinais do seu poder. Leia comigo o versículo número 1. Diz assim, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Então, aqui nós temos esse obstáculo da falta de fé. Da falta de fé. E Moisés coloca isso diante do Senhor e fala, o povo não vai acreditar que o Senhor esteve comigo, não é? E Deus, então, dá a ele esse sinal. Ele fala, pega o seu cajado, então. Pega o seu cajado, versículo de número 3, leia comigo. Lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Então, Deus ordenou Moisés, pegue na cauda. Você pegaria? Pega na cauda aí da cobra. Ele foi lá e pegou. E aí virou o cajado de novo. Não é assim? Então, o primeiro sinal que Deus dá a ele. E Deus fala, olha, se continuar incrédulo, então, aí ele deu mais um sinal. E esse segundo sinal é o surgimento da lepra na mão de Moisés. Leia comigo o versículo 6. Disse-lhe ainda mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Moisés deve ter assustado com a sua mão leprosa ali. Como é isso, não é? Aí Deus já falou rápido para ele, coloca de novo aí. Já põe essa mão aí no manto. E ele faz isso, e quando ele faz de novo, a mão sai normal. Já aconteceu isso contigo? Não, né? Normal. E Deus está, então, tirando todos os obstáculos ali da falta de fé. E esses sinais poderiam ser utilizados para que o povo cresce que Deus estava com ele. Deus ainda dá um terceiro sinal a Moisés. Leia comigo o versículo de número 9. Diz assim, se nem ainda crerem, mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então, esses milagres foram dados ali a Moisés, esses sinais, para que o povo cresce que o Senhor havia se encontrado com Moisés e que havia enviado Moisés para libertar o povo. Meus irmãos, esses sinais, eles continuam mostrando o poder de Deus. Nós podemos perceber aqui que foram milagres, não foram? Que o Senhor fez para libertar aquele povo e para libertar o crente dos seus maiores inimigos. Nós sabemos que o sinal da serpente nos remete ao início de todas as coisas, não é? Quando Eva e Adão estavam no paraíso, e o que chegou lá? Chegou a serpente. E essa serpente chegou ali para tentá-los. Era Satanás, o maior inimigo da nossa alma. Satanás tentou o homem em Gênesis, apesar da tentação de Satanás e da queda do homem naquele momento, Deus enviou uma salvação prometida
Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O sinal de Cristo? Cristo pisaria a cabeça da serpente. Apesar, então, daquela serpente ter aparecido ali, ele pega pela cauda e ela volta a ser um cajado, volta a ser uma vara, o sinal de que Deus destrói, Deus vence, Deus supera o nosso maior inimigo, Satanás, o inimigo da nossa alma. Satanás foi pisado pela obra da redenção de Jesus Cristo, e no final ele será destruído, e Apocalipse diz assim, que Jesus vai destruí-lo com um sopro da sua boca, o sopro da sua boca. Mas temos aqui esse segundo sinal da lepra, uma doença que remete muitas vezes na Bíblia, você vai ver a lepra se remetendo ao pecado, como se fosse o pecado, uma doença que destrói o homem. Agora, ela está no próprio homem, não é? O próprio corpo que fica leproso, a corrupção que está na sua própria carne. Mas esse também foi destruído, esse inimigo também, ou seja, nós mesmos, a nossa carne, o nosso eu, nosso pecado, ele foi destruído e não tem mais poder sobre o crente. E hoje, em vez de uma mão branca por causa da lepra, o crente tem um coração mais alvo que a neve por causa de Cristo. Louvado seja Deus. Um outro inimigo, um outro sinal que ele dá e que nos remete ao pecado que é tirado da nossa vida. Veja o que diz João 1,29. Diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha a ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tira o pecado? Jesus, o Senhor. E quando Moisés, eu penso que quando ele colocou a mão e tirou, eu assustaria, você não? Falei, agora, e se Deus deixar assim, né? Eu não sei exatamente o que ele pensou, a Bíblia nos diz, mas eu pensaria, o que vai acontecer? Mas o Senhor tira o nosso pecado, irmãos. Ele nos limpa, Ele nos purifica. O nosso inimigo interno, vamos dizer assim, o Senhor o venceu na cruz, louvado seja Deus. Olha o outro sinal aí, a água que se transforma em sangue na terra seca, não é? Aí nós percebemos aqui também um outro inimigo das nossas almas, o mundo caído. O mundo caído, meus irmãos, se levanta contra o crente, quer destruí-lo. Não quer deixar ele seguir o caminho dele diante do Senhor. E é um sistema que se levanta cada dia contra o crente. Nós percebemos que no mundo nós temos um cenário de morte por causa da queda. E quando ele tem ali a água que se torna em sangue, e nós vemos isso mais à frente depois, quando ele faz isso em todo o Rio Nilo, nós percebemos, o texto diz assim, que há cheiro de morte. Aquele sangue, então, representaria morte. Morte. Toda a criação foi afetada, e de fato foi. Com a queda, toda a criação foi afetada. Contudo, ela também será restaurada. Este mundo caído será restaurado pelo Senhor. Romanos 8:20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Um outro inimigo, o mundo caído, vencido pelo Senhor. Aquele sangue ali, aquele poderia ser um sangue de morte, mas nós claramente lembramos do sangue de Jesus, que purifica de todo o pecado. Não mais um sinal de morte, mas um sinal de vida e vida abundante. De fato, o maior sinal para a humanidade foi a vinda de Cristo e o cumprimento de todas as suas promessas. Para um crente, um sinal da graça e da glória de Deus. João 1,14 diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Sinal de Cristo que veio a essa terra. E os sinais e os milagres que Jesus fez quando ele estava aqui nessa terra foram registrados para que o mundo creia que ele é Deus. Esses sinais, então, nos traz fé,
muda o nosso coração. João 20:30 diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O maior sinal é a vinda do Senhor Jesus, que veio a essa terra para que mudasse tudo em nossa vida, em nosso ser. E mesmo para a geração incrédula, mesmo para aqueles que são incrédulos, a vinda de Jesus é um sinal que não se pode apagar da história. Veja o que Jesus diz em Mateus 12:38. Alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Quem sabe eles estavam aqui lembrando lá de Moisés: se Deus deu sinal para Moisés, nós queremos também ver alguns sinais. Será que ele é o Filho de Deus mesmo? Mestre, queremos ver alguns sinais. Mas Jesus sabia do coração enganoso deles e da corrupção que estava na mente deles. Jesus responde assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão do profeta Jonas, porque, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. A vinda do Senhor Jesus é um sinal que nem o incrédulo pode apagar. Está na história, e ninguém pode tirar isso. Por mais que tentem, não é possível. O maior sinal, meus irmãos, é a vinda do Senhor Jesus. Por isso, esse obstáculo da incredulidade aqui não foi totalmente tirado por Deus, totalmente quebrado. Totalmente quebrado para que o povo creia que Ele é o Senhor e que vence os nossos inimigos, e Ele é o Deus que nós devemos adorar. Segundo lugar, Deus supera o obstáculo da língua pesada com o seu ensino. Vamos ler o versículo 10, diz assim o versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e de língua. Pesado de língua. Percebe aqui? A desculpa dele, então, de não conseguir falar, de ser pesado de boca, pesado de língua, era mais uma desculpa que ele colocava diante do Senhor para não cumprir a sua missão. Ele estava sendo chamado para a missão. E dessa vez, ele fala: olha, eu não falo bem, Senhor. Eu não falo bem. O comentarista Alan Cole, ele diz o seguinte: essa frase demonstra vividamente a frustração do homem que sabe não ser capaz de falar. Então, pode ser que Moisés estava sendo sincero, dizendo: olha, eu não falo bem, como que eu vou lá enfrentar Faraó? Ele tem um cetro, eu tenho um cajado. Ele é o rei, eu sou quem? Eu não falo bem, como eu vou convencê-los? Mas Alan Cole também diz o seguinte: não nos é revelado se a autoestima feita por Moisés era correta. Ele é acusado de apresentar desculpas, não necessariamente porque as razões que apresentou não fossem verdadeiras, mas porque indicavam falta de fé. Então também poderia ser a falta de fé de Moisés nesse momento. E Moisés não quer atender esse chamado. E ele pensa que não vai ser bem-sucedido, tem dúvidas. Quem não tem dúvidas? E ele estava diante de um chamado grandioso para tirar todo aquele povo do Egito. Então, essa desculpa foi colocada aqui numa situação real ou influenciada pela falta de fé, ou as duas coisas. Contudo, Deus confronta a sua alegação da seguinte maneira. Leia o versículo 11 e 12 comigo. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Percebe esse final aqui? O que Deus está dizendo? Olha, eu vou te ensinar o que você precisa falar. Eu que vou ensinar. Assim faz o Senhor. E se precisar, eu mudo. Primeiro ele começa dizendo isso: sou eu que crio a boca, o que fala bem, ou o que não fala bem, o que é eloquente ou não. Até aquele que é mudo, o que vê, o que não vê, eu que faço. Por que você está me questionando isso? Deus poderia mudá-lo ali completamente, se fosse o caso. Caros irmãos, a capacitação ela vem do Senhor. Ele que nos capacita.
E Alan Cole diz assim, essa palavra hebraica aqui para ensinar, usada ali, contém a mesma raiz do termo Torá, que significa instrução. Eu que vou instruir, vou dizer como você deve proceder. Eu vou te ensinar o que você deve falar. Veja que nós também temos situação assim com Paulo. Paulo diz que as coisas fracas, elas são colocadas diante das fortes para envergonhar. Olha só, 1 Coríntios 1, 26, diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. E Moisés, mesmo que ele tivesse essa situação da fala, da dificuldade na fala, Deus poderia usá-lo como usou. Nós vamos ver a caminhada desse povo, a caminhada da saída, a saída do Egito. Ele usou de uma maneira poderosa. E ainda hoje, meus irmãos, o Senhor continua nos instruindo, nos ensinando, através da sua palavra. Nós temos a palavra do Senhor na nossa mão. Temos o que é necessário para fazermos a missão, para levarmos o Evangelho de Deus. Além disso, o Espírito Santo nos capacita. Veja João 14, 26, diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Precisamos de mais alguma coisa? A palavra de Deus, a instrução do Senhor e o Espírito Santo que está em nós nos ensinando o que dizer, como devemos proceder. Não serve, então, a desculpa para o Senhor de não fazer a sua missão, a missão que Ele deu à sua igreja. Não tem espaço para essa desculpa, uma vez que o crente tem a palavra de Deus, tem a capacitação do Espírito Santo. Louvado seja Deus por isso. Estudamos a palavra de Deus, e o Espírito Santo nos lembra o que é necessário falar no momento que deve ser falado. Usamos para evangelizar, para ensinar, para fazer discípulos a palavra do Senhor e a instrução de Deus. Então, Deus supera essa dificuldade de não saber o que falar, porque às vezes a gente não sabe mesmo, não é? Vamos ser sinceros. Às vezes alguém vai pedir um conselho e a gente nem sabe o que dizer. Aí a pessoa traz uma situação difícil que a gente fala, e agora? Que diremos? Temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo. E diante daqueles que não são crentes, devemos então levar essa palavra conforme a instrução do Senhor. Terceiro lugar, meus irmãos, o crente supera o obstáculo da fraqueza humana com companhia. Vamos ler esse versículo 14? Veja que interessante. Diz assim, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Então veja que nós temos aqui as duas desculpas colocadas por Moisés e superadas, obstáculos superados. Agora essa terceira, porque o que ele falou dessa terceira vez aqui? Ele falou, Senhor, manda outro, não é assim? Manda outro, Senhor. Alan Cole diz assim, a tradução mais literal aqui é assim, envia qualquer outra pessoa. Seria a tradução mais literal. Ou seja, Deus, eu não quero ir, mande outro. É um argumento, então, que ele coloca a sua fraqueza. Não é? A fraqueza humana, Deus está chamando para um grande serviço, para uma grande missão, e ele, por medo, por falta de fé, pela fraqueza humana mesmo, ele diz, Senhor, não quero ir, eu não vou. Manda outro. Manda outro qualquer. É o argumento final dele, né? Ele não queria ir. Ou não teria força para servir a Deus. E aí Deus fica irado nesse momento aqui. O texto diz que Deus se ira. Mas logo dá a resposta ao argumento de Moisés. Olha,
Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou te dar uma companhia. Seu irmão, Arão, ele é fluente, fala bem, não é? E ele já está ainda ao seu encontro. Ele será o seu porta-voz. É lógico que o trabalho com dois fica mais fácil, né? Dividir a carga fica mais fácil, não é mesmo? Às vezes você tem que carregar um peso sozinho, né? Pessoa, apesar que tem alguns que gostam, né? Não, deixa eu carregar sozinho. Eu me lembro que, numa época que a gente estava no Grupo Louvor, a gente viajava bastante, e aí meu pai teve uma época que ele tinha uma Kombi, e ele levava o nosso som. Aí uma vez a gente foi tocar num lugar, era num trio elétrico, então tinha que subir lá em cima, né? Bem alto. E a escada era assim, e tinha uma caixa do tamanho daquela ali, ó, pesada igual aquela ali. E aí ele colocou no braço aqui, sozinho, subindo a escada assim, e eu olhando de longe, que é isso, pai? Faz isso não. Falei, que isso, rapaz? Sua mãe casou, foi com um homem. E subiu, levando aquilo nas costas. Né? Hoje eu não sei se ele faz, mas é muito mais fácil. Tem lá, vamos pegar os dois, um de cada lado, não fica mais fácil? Levar uma carga, um ajudando o outro. Deus, então, dá essa bênção para ele, fala, chama o seu irmão, Arão. E nós vemos na Bíblia várias vezes isso acontecendo. O próprio Moisés, depois de Arão, teve a companhia de Josué, que o sucedeu. Nós temos Elias, quando reclamou, Deus, eu estou sozinho aqui, só eu falando, defendendo o seu nome, todo mundo se desviou. Deus falou, olha, tem milhares de profetas aí que eu guardei para também fazer esse ministério, para servir ao Senhor. E depois Elias foi acompanhado por Eliseu, e Eliseu também tinha um rapaz que o acompanhava. Jesus, em Marcos 6,7, fala assim, chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Paulo, muitas vezes, foi com companheiros. Não é? Timóteo foi companheiro de Paulo nas missões, Silas, Lucas, Tito, Áquila e Priscila, Barnabé, João Marcos, tantos outros que acompanharam Paulo nas missões, pessoas que levaram juntas ali a missão do Senhor Jesus para plantar igrejas, para desenvolver obras. E hoje também, meus irmãos, o crente não é um ser isolado. Nós não fazemos a missão de forma isolada. É um trabalho da igreja do Senhor em conjunto. Louvado seja Deus por isso. Nós somos o corpo de Cristo, um ajudando o outro a levar a missão de Deus. É muito melhor, muito mais fácil trabalhar em grupo, trabalhar em equipe. Os pastores que trabalham em equipe pastoral são abençoados por Deus. A equipe dos presbíteros, companheiros na obra do Senhor, quando fazem visitas juntos, que bênção que é. Não há lobo solitário no reino de Deus, meus irmãos. Mas, acima de tudo, o maior companheiro é Jesus Cristo. E ele disse em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, veja que o Senhor nos supera também esse obstáculo da fraqueza. Nós somos fracos, e Deus nos faz, então, trabalharmos a igreja do Senhor em conjunto para levar a obra do Senhor. E que bênção que é isso, meus irmãos. Concluindo, então, o Senhor supera os obstáculos para cumprirmos a missão que Ele nos deu. Nos dá os sinais do seu poder, em especial o sinal da vinda de Jesus Cristo. Nos ensina o que devemos falar, nos capacita com o Espírito Santo, e Ele está conosco, com a igreja do Senhor, todos os dias, a própria presença do Espírito em nós. Que bênção, louvado seja Deus por isso. Então, como viveremos? Aplicação para a nossa vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, viveremos aprendendo os ensinamentos do Senhor. É Ele que nos ensina. O que devemos fazer? Buscar os ensinamentos do Senhor, pegar a palavra dEle, estudar, entender o que falar, o que fazer, seja qual for o seu ministério. Se o ministério é pregar a palavra de Deus para a igreja, faça isso. Obedecendo ao Senhor, entendendo o que está dizendo a Bíblia e trazendo isso ao povo. Se o seu ministério é onde você trabalha, no seu serviço, no seu estudo, nós não estamos aqui a passeio, entretenimento. O Senhor te usa onde você está.
Você é chamado onde você está. De repente, Deus fala assim, ó, sai de Midian e vai para o Egito. Não é? Como fez com alguns. E a gente faz. Mas se o Senhor tem te chamado para te usar, no seu trabalho, quantas pessoas tem ali? Às vezes na sua casa, pessoas que não se converteram ainda. Na escola, você deve se preparar com a palavra de Deus para ser usado pelo Senhor Jesus nesses locais. E contar que Ele está contigo, levando ali o auxílio do Espírito Santo que te ilumina e te abençoa. Segundo lugar, como viveremos, meus irmãos? Viveremos olhando para o maior sinal de Deus, para Cristo. Os sinais já foram dados. Tem muitas pessoas que querem ver os sinais antigos. Uma vez eu conversei com uma pessoa e falou assim, não, se Deus existe, por que não aparece para mim aqui, na minha frente? Eu falei, olha, já apareceu. Não é? Abra aí, João. Vê lá os discípulos dizendo, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Agora, ele vai dar outro sinal, o sinal da volta dele. Mas esse sinal aí, se você não estiver em Cristo, vai ser mais complicado você vê-lo nessa situação, porque vai ser o momento final. Quem está em Cristo será salvo eternamente. E quem não está, irá para a perdição eterna. Os sinais já foram dados desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Todos foram registrados para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Creiamos em Cristo. Ele é suficiente para a nossa sede, a nossa fome de justiça. Ele é o Senhor que nos liberta. Nós estamos na caminhada inicial de Êxodo e a gente vai ver o final. Nós chegamos diante dele para sermos salvos de nossos maiores inimigos. Terceiro lugar, meus irmãos, como viveremos? Fazendo a missão na igreja do Senhor. Trabalhando na obra do Senhor. Ele está chamando. Trabalhando e fazendo aquilo que for necessário, conforme o talento que Ele deu a cada um de nós, para levar a mensagem de libertação do Senhor. O Senhor deu essa missão à igreja. Calvino comenta assim, devemos distinguir cuidadosamente entre a timidez, que atrasa o nosso progresso, e a recusa ousada, que é aliada ao desprezo. O que ele quer dizer? Ele está dizendo, devemos pensar, porque, quem sabe, a gente está falando que a gente é tímido para servir ao Senhor, para fazer a obra de Deus, mas isso pode ser uma recusa, não uma timidez. Estamos recusando ou até desprezando o que Deus tem colocado diante de nós. Não faremos isso, meus irmãos. Pelo contrário, faremos a missão do Senhor, levaremos a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor, viveremos com a nossa vida de forma agradável ao Senhor. Matthew Henry também tem um comentário importante, ele fala assim, enquanto culpamos Moisés por ter se afastado desse serviço perigoso, perguntemos a nossos próprios corações se não estamos negligenciando os deveres mais fáceis e menos perigosos. Não é? Quem sabe o nosso dever é muito mais fácil do que o de Moisés. E a gente culpa Moisés. Moisés ficou dando desculpa. Não é? Mas e o que nós estamos recusando a fazer? A missão está diante de nós. E ela é feita com a igreja do Senhor, com os irmãos. E principalmente com a presença do Senhor em nossa vida. Ele está conosco todos os dias. Portanto, exerçamos a missão da igreja com fé, aplicando todas as coisas que temos aprendido pela palavra de Deus, pela instrução do Senhor, e olhando sempre para Jesus Cristo, o maior sinal de Deus, o consumador da nossa fé. Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos? Feche